A notícia de que o valor do IPTU vai aumentar em Blumenau gerou uma certa polêmica e também dúvidas. E para esclarecer a população sobre essa readequação que a Prefeitura fez nos valores, está com a gente aqui, neste balanço geral, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Ivo Bachmann Júnior. E claro, se você tem alguma dúvida, você pode mandar a sua mensagem agora para o nosso WhatsApp, 98871-9831. Secretário, seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, boa tarde, obrigado pela oportunidade de prestar os esclarecimentos. Bom, a primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: para a comunidade é reajuste, para a Prefeitura é uma readequação dos valores. Queria que o senhor falasse sobre este tema, especificamente, essa denominação, por que disso, e é bom lembrar para a sociedade que é somente no imposto territorial e não no urbano. Exatamente, trata-se de uma readequação de uma parcela que se chama, então, imposto territorial, que é a menor das parcelas, é o menor valor dentro da composição, que é o imposto predial e territorial urbano. Então, nós temos ali o IT, o contribuinte que abre o seu carnê, ele vê ali o valor do imposto territorial e do predial. Nós estamos falando agora sobre uma readequação no valor do imposto territorial. Nós vamos colocar exemplos já colocados, inclusive, aqui, vamos colocar na tela da RIC-TV Record. Mas vamos à participação do nosso telespectador pelo WhatsApp. A Linda Cir participa conosco, diz que sempre pagou o carnê do IPTU em dia e foi feito há pouco tempo o recadastramento. Aí vai ter um aumento de quase 50% no IPTU e sempre pagou em dia. Por que não aumentaram somente para quem estava em atraso? Eu acho que ele talvez não tenha entendido e é por isso que a gente está trazendo um serviço comunitário para a sociedade, o secretário, para poder nesse momento esclarecer para você. No caso aqui, a questão da redução de 2% para o bom pagador, ela permanece, há uma vantagem, um desconto para aquele que paga corretamente o seu carnê no ano anterior. Isso permanece. Essa questão dos 50%, ela vai de encontro ao que nós estamos conversando. Não é 50% sobre o IPTU, é 50% sobre o valor do imposto territorial, que é uma parcela muito pequena, a gente vai ver isso nos exemplos. Os exemplos vão ajudar muito. Vamos dar mais uma pergunta. Andréia, ela quer saber por que um bairro como a Itupavazinha vai ter um aumento maior se nenhuma praça tem para as crianças brincarem. Nós temos, há bastante tempo, uma análise a respeito dos critérios que foram adotados que nos mostraram de que a diferença nos bairros mais afastados, ela ultrapassa 5.000%. Ela é muito mais grave do que as diferenças no centro. Blumenau, o centro sempre foi centro. Né? Essas outras regiões, a Itupavazinha, por exemplo, nós temos há 30 anos atrás, quando esse modelo tributário foi concebido, nós tínhamos ainda chácaras, áreas de produção agrícola, leiteira... Terrenos baldios. Terrenos baldios. Perfeito, né? Então, hoje nós temos uma outra cidade, com ruas pavimentadas, com acesso a postos de saúde, claro que seria necessário, então, o reequilíbrio, e o reequilíbrio veio com essa diferença. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Pois não. Então, o senhor falou o exemplo da Itupavazinha. Né? Lá não tinha muito terreno baldio, não tinha muita construção, então, né? Não tinha nada construído sobre o terreno. Então, e a pessoa até hoje estava pagando o valor do terreno sem edificação, sem construção, é isso? Essa é outra condição importante. O município fez, no ano que passou, por exemplo, 6.000 visitas aproximadamente. Então, esse caso que foi tratado antes, em muitos casos o município foi lá e reconheceu agora a edificação e seguramente, né, no ano que vem, esse cidadão, além do imposto territorial, vai pagar também o seu valor predial. Mais uma indagação, o WhatsApp é 988719831. Gostaria de saber por que pagamos IPTU mais caro aqui no Progresso do que quem mora no centro. É a Dulce Schmeller. Acho que basicamente em cima daquilo que o senhor colocou, né? Exatamente. A média do valor do metro quadrado no Progresso é muito, muito aquém do valor do metro quadrado no centro. Né? Então, essa diferença a gente nos exemplos também vai ter facilidade de fazer, de demonstrar, né, o que isso significa. Então vamos aos exemplos que a Prefeitura traz aqui, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e a gente coloca na tela. Exemplo, Zona Fiscal 1, o que significa? Zona Fiscal 1, região central da cidade, bairro Centro, bairro Ponta Aguda, uma parte do Vitor Conder. Um exemplo de uma sala padrão na cidade, uma sala comercial, que tem ali uma fração de um terreno de 596 metros quadrados. Ele vai ter, na Zona Fiscal 1, agora falando um pouquinho do aumento médio, na Zona Fiscal 1, R$ 45, Alexandre, R$ 45, no máximo. Né? Isso para aquele cidadão que paga parcelado, algo em torno de R$ 4,50 por mês, nas 10 parcelas que são possíveis. Voltando ao exemplo, esse cidadão pagava R$ 62,79 de imposto territorial, ele vai pagar R$ 73, uma diferença de R$ 10. Muito bem, tem mais participação? Daqui a pouco a gente traz outro exemplo aqui. Pois não. Mais WhatsApp para a gente aqui na tela da RIC-TV Record, por gentileza. Simone, por que a diferença de valores entre bairros?
Na verdade, não são bairros, são zonas fiscais. O zoneamento fiscal da cidade, ele abrange mais de um bairro. Então, como eu falava, zona fiscal 1, bairro Centro, bairro Ponta Aguda, zona fiscal 2, estamos falando da Vila Nova, bairro Bom Retiro, uma parte da Escola Agrícola, 3, Fortaleza, Tribésio, né? E 4, Itopavazinha, uma boa parte da Itopava Central. Então, é dessa forma que a cidade diferencia os seus valores. Vamos a mais um exemplo, até otimizando o tempo. Vamos lá, um exemplo então de um terreno na Zona Fiscal 2, na Rua Humberto de Campos. A Rua Humberto de Campos, que recebe toda a readequação aí da cidade, um terreno de 1.615 metros, muito próximo ali à Vila Germânica. Nós estamos falando, né, mais uma vez então, vamos falar um pouquinho do médio. R$ 34,89 para todo cidadão que está na Zona Fiscal 2. Esse é o aumento médio. Esse é a readequação média. Mas vamos a esse exemplo. O cidadão pagava R$ 273,70, vai pagar R$ 370,32. É importante observar um terreno de 1.600 metros quadrados, de frente para a Rua Humberto de Campos, muito próximo ali. Corredor de serviço? Corredor de serviço, muito próximo à Vila Germânica. Tem essa diferença e esse reequilíbrio. É importante observar. Nós estamos falando de equilíbrio, de justiça. Certo, vamos a mais uma tela colocada como exemplo aqui. Agora é a Zona Fiscal 3. Aqui, uma rua bastante conhecida ali na Velha Central, rua antiga, pavimentada. Nós estamos falando de um lote de 390 metros quadrados, como são a grande maioria dos lotes aqui do cidadão de Blumenau. Ele pagava R$ 25,73 e vai pagar R$ 36,93. R$ 25,00 de contribuição anual à sua cidade em relação ao imposto territorial e R$ 36,00, uma diferença de R$ 11,00. Exemplo último, Zona Fiscal 4. Mais uma vez, começo aqui pela média. R$ 20,70 é a média que o cidadão vai pagar na região da Zona Fiscal 4, os bairros mais afastados. Vamos para esse exemplo. O cidadão tem um lote na Rua Progresso, de 337 metros, ele pagava R$ 4,00 e vai pagar R$ 6,17, R$ 2,16 de diferença. A última indagação do nosso telespectador a respeito do WhatsApp tem aí, por gentileza? A última, a Gerson, se o imóvel está em área de risco, também terá aumento? Se ele está em área de riscos, muitas vezes ele tem a presença de curso hídrico, ele tem a presença de outros elementos ali que podem também reduzir o valor do imposto. Se esse cidadão se sentir de alguma forma prejudicado, buscar um esclarecimento, convido a todos, a partir do dia 26 de janeiro, na Vila Germânica, estaremos atendendo com aquele mesmo cadastrador que lhe visitou, ele vai estar lá pronto para lhe atender. Secretário, obrigado pela participação, um grande abraço. Muito obrigado. Muito bem, secretário, conversando conosco na tela da RIC TV Record, Ivo Bachmann Júnior, secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade. É importante, se tivesse dado uma explicada um pouco antes sobre o assunto, muitas dúvidas seriam dirimidas, assim como a RIC TV Record está fazendo para você ligado com a gente no Balanço Geral.